Oi, oi, minha gente. Vamos ver se minha convidada consegue chegar para poder a gente conversar sobre comportamento organizacional, tá? Márcia tá tendo problemas de conexão com a internet e enquanto isso eu vou esperar o pessoal chegar, tá bom? Esperar a Márcia chegar para a gente poder começar a nossa live. Sejam bem-vindos, Santiago. Seu Itamilson, que prazer tê-lo por aqui. Olá, Rigóis, boa noite, tudo bem contigo? Bem, pessoal, Márcia, que é Márcia Cruz, que é a minha convidada, ela tá com algum problema de conexão, ela não tá conseguindo conectar. Então, por enquanto, a gente vai conversando para ver se ela consegue chegar. Van, seja bem-vindo. O tema de hoje escolhido para conversar com Márcia foi comportamento organizacional. Então, quem tiver dúvidas, quem quiser fazer perguntas, pode mandar que aí a gente vai conversando. Por que eu escolhi esse tema para conversar com Márcia? Porque o comportamento organizacional, ele é muito importante. Quando a gente fala de cultura organizacional, a gente está falando de identidade corporativa da organização, né? Quais são os valores os quais a empresa ela se conecta, quais são as crenças, quais são os comportamentos compartilhados. E aí é interessante que a forma como a empresa se relaciona com o colaborador faz muita diferença na hora, por exemplo, de você fazer uma pesquisa de clima e medir se essa organização ela tem ou não uma boa aceitação dos colaboradores. Então, a gente sabe que não existe cultura certa. E eu costumo dizer sempre para as pessoas, quando eu faço um processo seletivo, que não é a empresa que escolhe o colaborador, é o colaborador que escolhe a organização. Então, a organização, ela precisa estar, da match, por assim dizer, né? Os valores da organização, elas precisam estar combinando em consonância com os valores do colaborador. Márcia chegou, vou ver se eu consigo convidá-la. Oi, Maílma. Oi, Márcia. Oi. Tudo bem? Oi, Consegue vocês me estão ver e me conseguindo me ouvir? ouvir? Obrigada, senhorita Milson. Sucesso para nós. Eu acho que Márcia está com algum problema de conexão. Ela não está conseguindo se conectar. Eu vou tentar chamá-la novamente. Vamos ver aqui se eu consigo. Ô, Nath. Seja bem-vinda, Nath. Oi, Márcia. Tá me ouvindo? Agora. Tô te ouvindo. Você tá conseguindo me ouvir? Sim, te vejo e te ouço. Perguntar ao pessoal. Pessoal, vocês veem e ouvem a Márcia? Quem puder responder, O vamos pessoal tá me esperar. ouvindo aí? Eu tô testando esse celular ainda. Esse celular é um pouquinho diferente do meu. Olá, boa noite. Boa noite a todos. E aí eu Todo tô mundo consegue testando te ainda. ouvir, Márcia. O pessoal respondeu que sim. Então, bora Sim, começar, né? né? Vamos começar porque o tempo tá correndo. E o Sim, Instagram, ele não perdoa, né? pois Acabou o é. tempo, ele derruba a gente.
Antes de mais nada, Márcia, eu quero agradecer a sua disponibilidade, a sua parceria em aceitar o convite. Obrigada. A gente vai bater um papo bacana sobre um tema interessante. E é muito importante ter uma pessoa com bagagem, competente e parceira como você para discutir sobre um tema tão relevante. Então, gratidão, viu? Sim. Super feliz por poder compartilhar um pouquinho, falando um pouquinho aí desse cenário hoje, pós-pandemia, que eu acho, eu compartilhei aí nas minhas redes sobre o tema, e as pessoas falaram muito sobre isso, quanto é pertinente falar sobre isso. Falar sobre o agora, claro, é importante, falar sobre o depois também o que vem por aí, qual é a nossa postura com relação ao que vem. Eu acho que é isso que é bacana da gente conversar hoje. Sim, perfeito. E aí vale ressaltar o seguinte, nós não temos bola de cristal, né? A gente não tem como adivinhar como é que o mundo vai ficar quando essa pandemia passar. Agora a gente tem algumas certezas, entre elas as de que nunca mais o mundo será o mesmo depois da pandemia, né? É uma linha de corte, existe um antes e o depois. Então, falando no âmbito organizacional, a gente vai discutir aqui também, porque assim como na vida de todo mundo, em todas as áreas, as organizações, as relações das organizações com os colaboradores, as relações das pessoas com as empresas, também precisou sofrer uma transformação, uma ressignificação. E aí é importante a gente discutir sobre isso, a gente vai falar um pouco sobre perfis comportamentais, a gente vai falar já no final, dividir essa live em 3 blocos, né? O primeiro bloco a gente vai falar efetivamente do nosso tema, que é comportamento organizacional. Depois a gente vai falar sobre perfil comportamental e, por último, a relação de emprego com pandemia. E aí, eu te faço uma pergunta, Márcia. Para você, qual a principal diferença de cultura organizacional para comportamento organizacional? Então, a cultura da organização, falando não das pessoas, mas da organização em si, eu acredito que é aquilo que vem sendo construído, né, ou aquilo que é interessante ser construído e arraigado dentro da organização. E a gente entende que nem sempre a verdadeira cultura ela está alinhada ao comportamento, porque o comportamento é aquilo que efetivamente acontece. O que realmente acontece no dia a dia? Então, se a empresa ela tem uma necessidade de cultura, por exemplo, de relação com os colaboradores, relação com seus clientes internos, mas se o comportamento dela não for esse, não condiz com aquilo que é cultura efetivamente. É claro que hoje as empresas elas estão tendo um cuidado com isso, com que tipo de cultura é que eu estou criando aqui, que eu estou tentando absorver aqui, e qual é o que é que eu estou emanando enquanto comportamento. Então, é preciso haver a relação das duas coisas. Então, não adianta, culturalmente, é a mesma coisa que a gente fala sobre a questão da missão, visão e valor, que muitas vezes fica no site institucional da empresa, mas até que ponto o comportamento daquela empresa reflete aquilo ali que eles estão se propondo. Eu acho que é muito mais para isso, né? O que na prática funciona ali. Sim, né? Sim. E aí é interessante, Márcia, que durante muito tempo, a gente até aprende isso na faculdade, sobre missão, visão, valor, está havendo um ajuste. Hoje, algumas empresas, ela tem incluído, inclusive, o propósito. Porque, assim como a própria sociedade se transforma, a maneira como as empresas se relacionam com a sociedade de maneira geral, não necessariamente com os colaboradores, também precisa mudar. E aí a gente vê algumas empresas que já adicionam o seu propósito, que é diferente de missão, de visão e de valores, não só para além do site, por exemplo. Às vezes tem organizações que colocam seu propósito, sua missão, sua visão, seus valores na entrada, na porta da organização. Mas muitas empresas têm se preocupado, não só, como você muito bem disse, com a teoria, mas também com uma prática. Primeiro porque existe uma preocupação de retenção, sabe-se que quem escolhe continuar, quem escolhe ir para uma empresa, quem escolhe continuar é o colaborador. Então as empresas elas têm tido, algumas empresas têm tido uma preocupação maior em reter os seus talentos,
porque hoje as pessoas elas não estão mais preocupadas somente com o salário, somente com benefícios, mas as pessoas elas querem crescimento, querem plano de carreira, querem promoções, querem reconhecimento. E aí, se uma empresa não apresenta isso, é logicamente que a desmotivação, eu costumo dizer o seguinte, que desmotivação é uma doença cujos sintomas são bem aparentes, né? Às vezes você se atrasa, se acorda sem vontade de trabalhar. Todos esses sintomas são da doença chamada desmotivação. Mas aí eu pergunto para você, dito isso, Márcia, qual é a importância, quais são os motivos que uma empresa ela tem para reforçar a sua cultura? Por que ela precisa fazer isso? Eu acho que é interessante quando você fala sobre retenção, toca justamente nisso, porque a gente fala sobre cultura, mas a gente tem que entender que o momento em que a gente atrai, por isso que é importante a gente ter essa cultura latente, porque o momento em que a gente atrai esse colaborador, eu tenho que também fazer uma junção da cultura dele, dos valores dele. E a partir daí entender e fazer uma correlação se esse colaborador ele faz sentido aqui na minha empresa diante da minha cultura. Se eu não tenho tão claramente essa cultura, se eu não tenho isso tão forte, eu realmente atraio todos os tipos de colaborador sem ter esse foco com relação àquilo que eu quero. Então, o que acontece? Quando eu atraio esse colaborador, né, que é indiferente aos meus valores ou à minha cultura, ele vai agir de acordo aos valores dele e à cultura dele. Então, se para ele, por exemplo, a questão financeira ela for importante e para a empresa não é isso, para a empresa ela tem outras questões, é o reconhecimento, é outra coisa, eu não vou reter aquele colaborador. Só que aí o que acontece? Isso dá trabalho. Sim. Porque eu preciso primeiro entender aquele colaborador que eu estou atraindo e, ao mesmo tempo, eu tenho que manter, né, de acordo com o que cada um busca. Isso dá trabalho, sem dúvida. Mas quando você começa a ter uma engrenagem que já roda de acordo, né, já roda com essa noção, quando eu tenho uma empresa que eu começo a rodar com essa noção daquilo que eu estou buscando, fica muito mais fácil na hora de reter. E os gestores, eles têm muito essa dificuldade, às vezes, porque fala assim, mas eu treinei, e a gente deu um monte de benefício, etc, etc, e aquele colaborador não ficou aqui, foi pro concorrente. E aí a gente pergunta, será que você realmente deu aquilo que ele precisava dentro da necessidade dele? Bem provavelmente não. Bem provavelmente não. Não entendeu a necessidade, claro que há exceções, mas bem provavelmente você não entendeu a necessidade dele a ponto de reter ele aqui na sua empresa. Isso, de fato, dá trabalho. Saber até que ponto a empresa ela tem interesse em ter esse trabalho, né? E o gestor ele tem interesse em ter esse trabalho. Sim, perfeito. Eu fazendo uma contribuição sobre isso, a Ed Assis, eu acho que é assim que pronuncia, ela diz assim, na seleção mesmo, você já seleciona os valores compatíveis. Sim, sim. E aí, veja, a gente tem uma mania, né, um costume, eu sempre repito isso, quem escolhe a organização é o colaborador. É óbvio que ele vai passar por um processo que é um funil, o processo seletivo ele é um funil, naquele momento. E aí, por mais... A gente vai falar no nosso próximo tema sobre comportamento... Desculpa, sobre hard skills e soft skills, mas os perfis comportamentais. Mas, óbvio que hoje, talvez alguns anos atrás, processos seletivos que você fez, que eu fiz, não se tinha, os analistas não tinham todos esses aparatos que ajudavam a você fazer uma seleção mais assertiva, você fazer uma seleção voltada para competências, você está alinhado, mas para isso é preciso que o próprio gestor que gerencia o processo seletivo, ele também esteja com um olhar alinhado com o que a empresa quer. Porque às vezes, desde a pessoa que faz o processo seletivo, ali já começa o erro. A forma como o selecionador, o recrutador, o analista, ele gerencia, ele realiza o processo seletivo é diferente daquilo com que a empresa espera. Eu vejo muito isso, Márcia. Às vezes, você tem um gasto muito grande de energia, de tempo e de dinheiro, porque processo seletivo também é custo. Né? E aí as pessoas falam, mas
eu não consigo contratar ninguém que esteja compatível com aquilo que eu espero, ou eu não consigo encontrar um candidato ideal, mas qual é a forma que você está fazendo esse processo seletivo? Será que a porta de entrada para a organização, que é o recursos humanos, que é o analista, que é o gestor do processo, será que ele está alinhado com o que a empresa precisa? E para além disso, com uma contribuição que você fez, quando uma empresa ela tem os seus valores organizacionais muito bem arraigados, eles rodam de uma maneira tranquila, flui naturalmente. É muito comum, infelizmente, os valores da empresa mudarem, o propósito da empresa mudar, a engrenagem mudar, ela funcionando. E aí realmente fica complicado. Existe um choque de cultura. Quando você entra numa organização que as coisas já rodam tranquilamente, você só acompanha o processo. Mas quando as transformações elas existem, você estando na organização é muito mais complicado. Você concorda com isso? Sem dúvida. Agora tem que se avaliar, porque às vezes a cultura, entre aspas, né, ou o comportamento que roda ali é um comportamento prejudicial, né, Sim. não é um comportamento saudável. Aí quando o gestor te fala, não estou conseguindo uma pessoa da forma que eu quero. Uhum. Aí tem que entender se a forma que ele quer é a forma correta. Uhum. Não necessariamente porque Eu acho que a conexão da Márcia caiu. Deixa eu tentar chamá-la novamente. Oi, Márcia, Oi? sua conexão caiu. Sim, estava Ah, falando o gestor da empresa, que faz a seleção muito comum. isso. E aí o que acontece? Ele meio que não sabe realmente aquilo que ele está buscando, porque Uhum, tem uma cultura clara, ou aquilo que ele está buscando não é, de repente, o perfil que é o ideal, ou aquilo que uhum, é ideal para a empresa. Então ele uhum, acha que ele não consegue alguém assim. Muitas vezes eu acho que, para mim, por exemplo, que sou consultora, tenho essa facilidade de um olhar um pouco mais clínico já observar isso, e essa facilidade de trazer esse assunto que a gente está falando aqui de forma muito clara. Que aí eu uhum. tenho que entender o que é que você precisa, se realmente o que você precisa é o correto. Então, e Perfeito. aí eu consigo fazer isso, né? Mas, por exemplo, um RH da empresa, como é que eu faço isso? Eu sendo o RH da empresa, como é que eu vou Uhum, dizer isso para o gestor ou para o dono da empresa? Então, eu tenho que uhum. entender também como é que eu avalio aquele perfil, aquilo que o gestor quer, sabendo realmente se está de acordo a um profissional que é o ideal para estar ali naquela área, naquela vaga ali especificamente. Perfeito. E eu faço uma contribuição até sobre isso, Márcia. Veja, eu vejo isso de duas formas. Primeiro, algumas organizações, em especial as pequenas empresas, né, até por serem empresas muitas vezes familiares, em que o dono da empresa ele quer se envolver em todos os setores, existe uma Sim, desvalorização do setor de RH, do profissional de recursos humanos, né? sim. Essas empresas de pequeno e médio porte, em alguns casos, o dono da empresa acha que sabe fazer seleção, acha que sabe entrevistar alguém, acha que uma pessoa que fale bem, que não erre nas palavras, é uma pessoa adequada para essa ou para aquela atividade. Quando na realidade a gente sabe que existem técnicas e ferramentas por detrás para a gente identificar perfis. E uma outra coisa que eu acho muito relevante, que é importante dizer, que é o seguinte: é preciso que as organizações elas confiem no setor de recursos humanos, né? Se o RH está alinhado com a cultura da empresa, se o gestor, o diretor ou o gestor da área, o gerente disse, olha, quando você preenche lá o formulário de solicitação de cargo, você diz, eu quero com tais competências, né, com tais habilidades, cabe ao setor de RH e buscar, dentro desses critérios, aquilo que foi solicitado. Então, para quem está nos assistindo, saiba que para nós de RH, fazer processo seletivo não é simples, não é fácil, é muito complexo, é muito difícil. Você tem que lidar com a frustração do colaborador com potencial colaborador que é reprovado, que acha que ele está apto para aquela atividade, para aquela função, para aquele cargo, quando na realidade ele não está alinhado àquilo que a empresa busca. É muito complexo esse. Você pode falar disso também quanto eu, porque é da área, e você trabalha com consultoria que é um pouco mais específica, um pouco mais sensível, que tem que ter um olhar diferenciado. Então,
existe uma complexidade muito grande. E aí a gente pula, Márcia, para o nosso bloco 2, que é para falar sobre competências comportamentais. Nunca se falou tanto sobre hard skills e soft skills como a gente tem discutido hoje, né? Existe uma mudança, eu tenho percebido, uma mudança significativa na forma como as empresas têm se relacionado com os potenciais colaboradores, o que é que ela busca, né? E aí eu te faço uma pergunta. Quando a gente fala de competências técnicas e comportamentais, a gente tem aquela máxima, né? Eu contrato pela competência e demito pelo comportamento. A competência técnica eu treino. Eu coloco uma pessoa para aprender um sistema, para aprender um produto, mas como é que eu mudo o comportamento? E aí eu lhe pergunto, quais são as principais competências comportamentais que a empresa busca? Existe isso? Existe. Eu acredito que, eu acho que as pessoas têm falado muito sobre isso, as empresas têm estado muito atentas sobre isso, muito por conta do histórico, né? Do que aconteceu no mercado de trabalho até o dia de hoje. Então, eu acho que aí existe um aprendizado, porque eu realmente, inicialmente, eu contratava pela parte técnica e o comportamental que me faltava, eu não conseguia desenvolver e terminava demitindo aquela pessoa. Então, essa recorrente começou a fazer com que as pessoas entendessem a importância do comportamental na frente do técnico. Então, se fala muito sobre isso e hoje os profissionais, os que são profissionais que estão buscando a excelência, que querem sair aí do nível médio, né, do que é medíocre, eles estão cada vez mais atentos a como é que eu posso melhorar a minha competência com relação ao que eu já tenho tecnicamente falando. Então, tenho essa questão. E aí, hoje, é engraçado porque o que se tinha de lista de competências que eram necessárias anteriormente, né, há 10 anos atrás, mudou quase que completamente em relação à ordem das competências, ou algumas realmente saíram e outras entraram muito fortemente. E aqui uma das que entrou muito fortemente foi comunicação. A comunicação hoje ela está em terceiro lugar na lista da Forbes de competências, né? E é uma das competências que a gente está falando aqui pós-pandemia, que vai vir muito forte, eu preciso ter isso. E quando a gente fala em comunicação, não é oratória não, tá, gente? Que faz parte, mas não necessariamente é oratória, é o falar bem. É como eu me comunico e como eu me relaciono com as outras pessoas. Então, esse daí está muito latente. E a resiliência evolutiva também é muito latente. Porque hoje existe o mundo VUCA, né? Para quem não conhece, para quem não sabe, por favor, busque a respeito desse mundo VUCA, ou MUVUCA também, né? Agora mudou um pouquinho. Tem esses dois acrônimos aí que eu espero que vocês procurem entender um pouco melhor. E eles têm uma necessidade realmente de um profissional que se reinvente, que seja adaptativo o tempo todo, que seja resiliente às situações adversas. Como, por exemplo, esse período agora de pandemia, se eu não sou um profissional que tenho a minha comunicação ok, a minha resiliência ok, que eu esteja me adaptando, como é que eu ia gerar e ser produtivo e conseguir me movimentar de alguma forma nesse cenário do mercado. Entende quanto é importante? E a crescente necessidade com relação a essas competências e outras são cada vez mais. Então, se eu não tiver uma inteligência emocional, né, aí aguçada, e vem as outras ramificações da inteligência emocional, se eu não tiver isso latente para quem está empregado, para quem não está, se eu não tiver isso de fato latente, de que eu preciso ter um olhar sobre isso, eu não vou conseguir acompanhar o pós-pandemia. Isso é uma coisa muito clara, assim, nítida. E inegociável, na verdade. Para quem não tem, para quem tem essa questão aí, poxa, eu não sou muito de comunicação e vai deixando de lado, é melhor começar a observar principalmente esse ponto, porque vai ser muito requerido, Flávia, muito. Sim, já está sendo, na verdade, né, Márcia? Vanessa falou papel, caneta em mão, assim, né? Com Márcia aqui, você tem que fazer várias anotações, porque é enciclopédia. Kleber deu boa noite, obrigado pela recepção. Eu que agradeço, Kleber, a confiança de você estar aqui com a gente, enfim. Mas é isso, Márcia, é importante deixar claro para as pessoas que às vezes as pessoas se desesperam, né? Quando a gente fala assim,
Competência comportamental é difícil de você desenvolver, de você treinar. Competência técnica é mais fácil. Sim, mas isso não significa dizer que é impossível, né? Tudo depende muito da sua disposição em querer se transformar. E, principalmente, depende também de até que ponto você se conhece. Para todas essas etapas, o autoconhecimento ele é fundamental. Porque, veja, quando a gente fala de competências, a gente está falando de alguém que sabe aquilo que ele tem como potencial, como potente, e daquilo que ele tem como limitante, aquilo que limita o seu desenvolvimento. E aí, às vezes, a pessoa ela enxerga de maneira distorcida a si mesma. Você já deve ter passado por experiências que eu já passei, de candidatos não aceitarem a reprovação num processo seletivo, de ficarem revoltados, de ficarem chateados, de não aceitarem de forma alguma, de se sentirem injustiçados, mas muitas vezes a gente sabe que faz parte do jogo ser aprovado ou não, ganhar ou perder. Mas não é só o perder, né? Não é só o saber perder. É mais do que isso, é não ter consciência do porquê perdeu, do porquê deixou de ser aprovado. E aí é que está o X da questão, né? Se grande parte das pessoas, dos profissionais, buscassem o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, entendesse aquilo que ele tem de melhor e buscasse explorar e potencializar isso e trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado, as chances dele aumentariam. Você falou de uma competência muito importante que é a comunicação, e como você muito bem explicou, é para além do falar bem. Às vezes você tem uma pessoa que se expressa muito bem, que lê bem, que sabe se colocar, mas tem um péssimo relacionamento interpessoal, que se relaciona muito mal com os colegas, com os pares, e mais do que isso, que não se faz entender que é uma geradora de má comunicação. Veja que controverso. Às vezes é uma pessoa eloquente, que fala bem, mas que na hora de se comunicar com os outros, no sentido de passar um conhecimento, uma informação, ela é distorcida, as coisas não são bem compreendidas, não se faz entender. Então, como é que se desenvolve isso? E aí, eu te faço uma pergunta, Márcia. Para as pessoas que têm dificuldades, por exemplo, de desenvolver competências comportamentais, que tipo de ferramentas essas pessoas devem buscar, na sua opinião? Além do autoconhecimento que eu falei. É o início, né? É o início. Eu acho que, perfeitamente como você falou, quando o candidato ele não assimila muito bem aquele feedback negativo, né? Que foi dado ali, que ele não foi aprovado, e ele realmente não entende, dentro daquilo que você falou, os motivos pelo qual ele não foi aprovado, ele mesmo não se aprovou, ele começa a retrucar, mas é justamente por esse ponto, que ele não se conhece. Perfeito. Ele não se conhece, ou não aceita aquilo que realmente é. Mas a grande maioria é porque não se conhece. Porque se alguém vier me dar um feedback e falar, Márcia, você não passou, não foi aprovada no processo seletivo, porque você tem uma péssima comunicação, você não soube se comunicar, você não soube... Eu vou dizer, isso não é um fato, isso não é verdade, alguma coisa tem de errado aí. Mas se ela vier com argumentos que realmente têm a ver comigo, eu vou dizer, poxa, vai cair a ficha aí. Obrigada pelo feedback. Mas quando eu digo, não, eu tenho uma coisa que eu não tenho, vem muito disso, da falta do autoconhecimento. E para você desenvolver competências, como você falou, é complicado, porque aquilo que não vem com a gente... Aquilo que já vem naturalmente com a gente, tudo que a gente tem que agregar com relação à competência, termina sendo um pouco mais complicado. Às vezes a gente não tem ou habilidade para aquilo, ou a gente não tem um conhecimento suficiente, ou é a atitude que falta para que aquilo ali aconteça. Então, eu tenho que identificar, fazer essa autoavaliação, se eu tenho uma comunicação que é difícil, se eu tenho realmente essa relação interpessoal para mim é dificultosa, e eu começo a observar isso, já tem um ponto aí muito claro e muito grande de ter um ganho naquele desenvolvimento. Porque quando você se observa, né, dentro do autoconhecimento, você se observa, você começa a identificar, poxa, eu não conversei da forma correta com Flávia. Alguma coisa tem aí. E a partir daí buscar ferramentas para que eu possa agregar. E que ferramenta é essa? Eu costumo falar que a competência, ela é como um músculo, né? A gente deve trabalhar e ver ela como um músculo, aqueles que a gente tem maior, que tem menor. Quando a gente vai para uma academia no primeiro dia,
No outro dia, os músculos estão todos doloridos, né? Porque você movimentou aquele músculo que não se movimentava antes naquele formato. E aí, o que acontece? Eu recomendava que você insista e vá no outro dia. Vá fazer pelo menos algumas coisas e assim sucessivamente. É a mesma coisa. Primeiro dia, eu tenho dificuldade de me relacionar com o outro. Para eu puxar assunto com uma pessoa é difícil para mim. Só que eu tenho que dar um primeiro passo da dificuldade. E aí você dá um pequeno oi para alguém, né? E aquilo ali é meio que tá doendo, mas aquele pequeno oi é um primeiro passo para você realmente desenvolver. E aí eu costumo falar que aí você vira um fisiculturista daquela competência, né? Chega um momento em que você está com os músculos de fato desenvolvidos a ponto de estar um pouco mais tranquilos. Ou tem gente que consegue desenvolver tranquilamente, aí, como se realmente tivesse nascido com aquilo, como liderança e comunicação e outros. E tem uns que você, né, tem aquela dificuldade, mas é uma coisa que você se desenvolve. E o mais importante, Flávia, é quando você começa a ter essa observação, é porque indica muito mais do que apenas você querer desenvolver aquela competência, está dizendo que você quer ser um profissional melhor, por exemplo. Perfeito. Você quer alcançar um outro nível dentro daquilo que você está hoje. Porque é confortável a gente ficar com as competências que a gente já possui, aquela região é confortável, e trabalhar naquelas ali. As que a gente não tem, vai deixando de lado. E isso incomoda. Mas se eu quero sair do lugar onde eu estou, ser alguém melhor, estar num outro nível com relação ao meu perfil profissional, eu preciso, de fato, ter um olhar sobre as competências. Senão, não funciona. Perfeito. Vanessa falou, o corpo fala. É isso mesmo, Van. É perfeito essas colocações que você trouxe, Márcia. E fazendo um adendo sobre isso, se é que, né, que tenho que contribuir diante dessas coisas todas que você trouxe, é isso mesmo, né? Além da autoconsciência de saber quem você é, às vezes a pessoa ela entra numa zona de conforto e ela afirma para si mesma, não, eu não consigo, eu não sou capaz de desenvolver isso, eu sou assim mesmo, eu não falo direito, eu não consigo liderar, eu tenho dificuldade de me comunicar, ou eu não vou conseguir. São essas crenças que a gente aprende, que nos limitam e que nos impedem muitas vezes da gente seguir. E isso acontece, quantas vezes isso já aconteceu na vida de qualquer um aqui que está assistindo a gente, na sua, na minha, algo que a gente achava que não tinha potencial para fazer, para desenvolver. É isso mesmo, é de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Perfeito. Só que as pessoas, elas não têm uma dimensão do quanto que isso atrapalha sua vida, mas como a gente está falando no âmbito profissional, não tem como separar as coisas, é tudo muito junto, né? A nossa atividade profissional faz parte de quem nós somos também. Então, é incrível como se as pessoas entendessem que se apegar a isso, se agarrar a isso, como se fosse parte do corpo, um órgão, como isso atrapalha o desenvolvimento pessoal e profissional. As pessoas teriam atitudes diferentes, né? O medo de arriscar, o sair da zona de conforto, realmente impede muitas pessoas de avançarem profissionalmente. E aí, Márcia, você deve ter exemplos assim como eu, o que tem de gente frustrada nessa vida, que fez... Porque, veja, existe uma diferença do conhecimento do conhecimento tácito e explícito, né? Daquele conhecimento que você aprende pela experiência de vida, daquele que você aprende da academia, daquele que você... A academia, quando eu digo a faculdade, universidade, do ambiente acadêmico, aquele que você aprende lendo um livro. E aí, veja, algumas pessoas, elas simplesmente não se permitem. E depois ficam frustradas. Investem milhões, milhares de reais, fazem faculdade, pós-graduação, curso disso, curso daquilo, quando na realidade... isso é muito comum. Você é coach, assim como eu, e às vezes num processo de coach a gente recebe pessoas, conversa com pessoas, faz processo de pessoas que estão nesse cenário. Olha, não entendem por quê. Gastaram muito dinheiro com formações, com curso, mas não alcançaram aquilo que esperava. Quando na realidade, às vezes, o processo ele não vou dizer simples, mas às vezes ele é mais alcançável do que se parece. Quando a pessoa ela tem uma autoconsciência, ela diz assim, ela aceita, olha, eu não sei, eu preciso aprender, eu preciso desenvolver, eu vou buscar. E aí, existem diversas formas. O que as pessoas mais falam para mim é, Flávia, eu não tenho dinheiro. Gente, a internet está aí. Tem livros de graça, livros em PDF, tem cursos gratuitos, cursos muito bons, inclusive o curso de coaching.
gratuitos, com formações iniciais, não necessariamente para você atuar como coach, mas para você fazer, porque qualquer formação de coach, primeiro a gente passa por um processo, né? A gente ali é o coach, a gente também Sim. passa por esse processo de transformação. Então, o recado que eu deixo aqui é, se alguém está se conectando com isso que a gente está conversando, se você acha que não é capaz de alguma coisa, repense, olhe para dentro. E, às vezes, esse olhar para dentro é o que muitas pessoas não querem fazer, porque é doloroso você assumir para si, né, Sim. que não sabe, que precisa buscar, que é preciso um esforço maior, uma dedicação maior, mas no final sempre vale a pena. Não é isso, Márcia? Exatamente. Ed trouxe aí essa síndrome de Gabriela. Ed, beijo, viu? Amei sua contribuição. Ajuda quando você fala sobre isso, porque as pessoas tendem realmente a não querer olhar para dentro, porque são coisas que eu tenho que trabalhar e eu não quero. Exatamente. Perfeito. Se eu trabalhar, eu não quero. Então, assim, se eu tenho, e eu tenho essa dificuldade de comunicação, e eu sei disso, porque lá no fundo a gente sabe quais são as nossas A gente dificuldades. sempre sabe, né, Márcia? Né? E aí, mas a gente só consegue quando a gente começa a parar e querer realmente olhar para dentro. Se a gente viver no nível aí de automatismo da vida, a gente não consegue, a gente vai seguir no nosso barco, né? Mas assim, quando eu Perfeito. começo a olhar e vejo, poxa, eu tenho que me comunicar melhor, eu meio que me forço a ter que me comunicar melhor, porque eu já saí do nível da ignorância. Então, se eu quero de fato ser alguém melhor, não tem jeito. Eu tenho que olhar também para as minhas, para as questões que eu preciso desenvolver. Eu vi um vídeo há um tempo atrás de uma pessoa que faz treinamento aí, aqui na Bahia, bem conhecido, falando sobre o quanto que as pessoas às vezes olham para o seu lado de desenvolvimento e deixam aquilo que ela já tem desenvolvido, aquilo que é muito bacana, que ela tem de competências também, e a gente tem que alavancar isso também. Só que quando eu começo a alavancar também tudo que eu tenho de bom e tudo que eu não olho realmente para o que eu tenho que desenvolver. Eu não olho, porque essa é a questão. Então, eu tenho que agir aí nas duas pontas. Quando eu me conheço e eu elenco as competências que eu tenho, e aí eu vejo, eu tenho essas competências já, e essas aqui que eu preciso melhorar, eu vou, claro, alavancar e fazer o meu marketing pessoal dentro das competências que eu já possuo, não minimizar isso, também é importante, como também você colocar uma luz sobre aquilo que você precisa olhar e desenvolver, porque é complicado. Perfeito. A gente falou das competências pós-pandemia, que a gente está falando aqui. Se eu não tiver essa consciência o tempo todo daquilo que eu preciso melhorar e me desenvolver, a situação, a crise, as pessoas, elas nos engolem, né? Como onda mesmo. Então, porque eu estou ali deixando a vida me levar e no automático. Então, e isso é perigoso, né? Isso é perigoso. Sim. Viver dessa forma é muito perigoso, porque a gente termina agindo conforme o que o outro tem para nos dar. Não que realmente o que a gente tem, o que a gente pode criar. Perfeito. Deixa o rolo compressor passar por cima e pronto, né? Perfeito, Márcia. Mas aí, para a gente ir para o último bloco do nosso bate-papo, que está muito massa, a gente vai falar agora da relação emprego versus pandemia, né? Eu vejo nos seus posts, sempre curto, você dá sempre dicas sobre trabalho em home office, sobre o comportamento na entrevista online. A verdade é que essa relação também foi ressignificada, foi transformada nessa pandemia. Eu costumo dizer o seguinte, a história da humanidade diz que a gente nunca sofreu uma grande transformação de uma hora para outra. A verdade é que as coisas elas já vinham acontecendo. A pandemia ela acelerou esse processo. Então, o home office foi algo que foi acelerado. Mas home office não é uma novidade, não é um bicho de sete cabeças. Home office existe há muito tempo. É lógico que muitas pessoas se conectaram com o home office pela primeira vez, assim como a entrevista online. E aí eu digo para você, pergunto para você, melhor dizendo, é realmente diferente, não só o contato físico, pessoal, mas é realmente diferente você fazer um processo seletivo online do que fazer um processo seletivo presencial? É diferente. Eu acredito que é uma tendência. Então, para quem não gosta, para quem não tem noção de como é que funciona, nunca fez, tenha um olhar sobre esse tema do que a Flávia falou, que é entrevista online, que é o vídeo currículo, que é
comece a se relacionar com essas questões, porque vai ser cada vez mais constante. Claro que já existia e agora realmente houve um aumento, né, um boom de tudo isso, por conta da necessidade. Mas se eu não me relaciono com isso, eu primeiro tenho que começar a entender o que é isso e como é que funciona. Né? O que é isso e como é que funciona. E se eu já tenho essa noção, me especializar de como é que eu vou fazer isso ficar melhor. Mas é muito diferente, na minha opinião, porque quando você tem um candidato ali na sua frente, você avalia em 100%. Porque a gente não só observa, você avalia em 100%. Às vezes, quando o candidato está na casa dele, ele é uma outra pessoa. Eu até falei sobre isso no vídeo, porque quando eu me arrumo, eu saio de casa, eu pego meu carro, eu vou para o meu trabalho, obviamente, quando eu passo aquela porta ali do escritório, sabe, é como se realmente a consultora, ali você já ensina uma outra coisa. Mas enquanto você está em casa, você não diz, 10 horas eu vou ser a Márcia, né, consultora e tal. Não. Então, da mesma forma, é entrevista. Ele está em casa. Então, ele está no ambiente familiar. Talvez ele não consiga entrar em 100% no que ele é profissionalmente. Porque ele está naquele ambiente, ele está preocupado se o filho vai fazer zoada, se o gato vai miar, o que vai acontecer. Então, ele está em outro esquema. Até que ponto isso pode atrapalhar, Márcia, o desempenho do profissional durante o processo de entrevista online, por exemplo? Veja bem, eu acredito que cada recrutador ele tem uma visão com relação a isso. Eu já vi, assim, coisas bem extremas. Minha visão eu consigo ser muito compreensiva com relação a isso. Porque, principalmente a gente que é de RH, eu acho que a empatia ela tem que estar latente o tempo todo. Você não pode somente olhar, né, para o candidato, identificar alguma coisa, se a criança chorou, alguma coisa assim, e você apenas dizer ele não teve organização para a entrevista. Isso tem que ser uma linha muito tênue para você entender isso. Às vezes, realmente, ele foi obrigado a ficar com criança, né, por uma série de questões, e ali, naquele momento, ele teve essa situação. Então, você tem que saber lidar, identificar. E, para o candidato, como é que eu não deixo isso me prejudicar? Porque, assim, se acontecer alguma situação, justifique. Se é uma coisa assim, mais justifique, né, o motivo. Porque aí sim fica parecendo que de repente pode ser uma falta de organização. Então, se eu justifico alguma coisa, alguma situação que aconteceu, para mim é muito tranquilo. Eu consigo relevar. Né? Eu consigo relevar. Agora, eu já vi, Kelly falou aqui, verdade, acontece imprevistos. Os imprevistos, eles vão acontecer normal. É a mesma coisa que o candidato quando chega atrasado. Não tem essa questão? Quando ele chega atrasado... Sim. E aí a gente... Tem recrutador que fala assim, não, chegou 10 minutos depois, não entra e pronto, não entra no processo e ali ele já está eliminado. Agora, o que acontece? Eu tento entender o que aconteceu na situação, porque realmente pode acontecer milhares de coisas. Sim. Então, eu entendo que deve ser dessa forma. É a mesma coisa. Se eu me justifico, se não foi falta de organização da minha parte, se eu me organizei, se eu cheguei, fiz tudo cronometrado como deveria ser feito, e naquele momento a coisa não aconteceu e realmente surgiu algum imprevisto, aí você releva, né? Você releva. Até para você não prejudicar o desempenho do candidato. Né? Porque se você castar ele também, aí você... É possível que você caste aquele candidato para que ele possa dar o seu melhor. Sim, sim. E a castração, muitas vezes, ela é de uma forma muito sutil. Até mesmo a expressão do recrutador, né? No caso de uma entrevista online, é uma expressão facial, é um comentário pequeno, muitas vezes infeliz. Pronto, o candidato ele vai pensar, acabou-se, não tenho chance, vou cumprir protocolo aqui e vou perder. E isso você, inclusive, acaba impedindo a pessoa de demonstrar o seu melhor. Perfeito. Mas aí eu deixo uma contribuição, que você falou, a pessoa tem que dizer. Também não dá para o recrutador perguntar. E se for o que aconteceu, que você chegou, não pode partir do recrutador. Tem que ser algo proativo, né? Tem que partir do candidato. Perfeito. E aí eu quero te fazer uma última pergunta, Márcia. Na sua opinião, a forma como as empresas estão se relacionando hoje com
com a sociedade e com os empregados durante essa pandemia? Você, de maneira geral, que não dá para a gente falar de todas as empresas, mas o que a gente tem visto, tem lido, tem vivenciado, seja por experiência de conhecidos. Você acha que as empresas, elas poderiam... Você aprova a maneira como as empresas têm se relacionado com os colaboradores durante essa pandemia? Você não aprova? Acha que deveria ser diferente? Qual é a sua visão dessa relação empresa-colaborador durante essa pandemia? Olha, de forma geral, eu aprovo, eu tenho visto muita coisa, assim, por parte das empresas, muita preocupação com os colaboradores. Eu acho que mesmo com, por exemplo, quando a empresa ela passa por umas situações e tiveram empresas que realmente tiveram que fechar, não puderam produzir nada, zero, e mesmo assim não tentar não demitir nenhum funcionário, quando ela faz esse movimento, eu entendo que ela sim está preocupada. Então, a maioria das empresas tiveram essa preocupação. As empresas que eu dei suporte, empresas que outras pessoas, e aí a gente teve cases, né, com relação a isso, de como é que foi feito. Eu achei que foi, na minha opinião, talvez não, claro, o ideal, dentro do mundo ideal, claro, mas dentro do que eu observei, eu achei que me surpreendeu positivamente. Me surpreendeu positivamente. Eu esperava realmente, porque pegou todo mundo de surpresa essa situação. As empresas todas tiveram que se remodelar. Você falou aí que o home office já era uma realidade, mas claro que muitas delas tiveram que colocar 100% dos seus funcionários em home office. Como é que eu faço isso? Então, essa situação pegou as empresas de surpresa e, ao mesmo tempo, eu entendi que elas estavam tentando não fazer a coisa de qualquer forma. Dar, a partir dali, um suporte, mesmo que básico, para os funcionários. Tiveram empresas, por exemplo, que contratou psicólogos para acompanhar os funcionários, entre vários outros cases que eu vi, que eu achei muito bacana. Então, foi melhor do que eu achava que seria. Eu gostei bastante de alguma coisa. Eu acho que o contrário também é verdadeiro, né, Márcia? Eu tenho dito para algumas pessoas o seguinte: quando o pós-pandemia vai mudar também ou reforçar algumas ideias que alguns colaboradores têm da sua empresa. Eu conheço relatos, por exemplo, de empresas que fez o protocolo básico, uma preocupação, não uma preocupação, mas porque tinha que fazer, né? Oferecer máscara, oferecer uma higienização, mas porque era obrigado. Então, eu tenho dito sempre o seguinte: isso vale para qualquer relação, na minha opinião. Nos momentos de crise, é que as cartas são postas na mesa, é que a gente consegue realmente enxergar qual é a intenção dessa relação, de que forma que a pessoa enxerga isso, qual a importância que essa relação tem para o outro. Então, numa relação de... Eu concordo com você, principalmente as grandes organizações, sim, a gente sabe que manter todo o quadro em home office não é barato. Muitas empresas tiveram que comprar equipamento, investir em infraestrutura de tecnologia que não tinham. As empresas que tinham essa infraestrutura sofreram menos. Muitas empresas tiveram que montar isso de uma hora para outra. Isso não é fácil, não é barato. Mas assim, para a gente finalizar, eu queria que você... Tem muita gente aqui que está assistindo que eu conheço, que está buscando recolocação, que está em transição de carreira, que está buscando o primeiro emprego. E aí eu queria que você trouxesse uma mensagem positiva para essas pessoas e falasse o seguinte: de que forma, positivamente, a gente pode enxergar esse pós-pandemia na relação empresa-colaborador, empresa-sociedade? Eu fiz, logo quando a gente estava nesse período de isolamento, eu fiz um vídeo e as pessoas comentaram bastante sobre isso. Um pouco controverso com relação à pandemia e ao isolamento, para que a gente observasse isso como um ponto positivo. Em que cenário? Como é que eu vou fazer disso algo positivo para mim? Uma situação tão adversa, tão inconstante, a gente não sabe o que vai acontecer, a incerteza ela é muito grande, mas ao mesmo tempo eu posso me ressignificar,
Hoje eu fiz um texto sobre isso com relação ao home office, né? Você está em casa o tempo todo, mas como é que eu me reinvento com essa situação de ficar comigo mesma uma boa parte do tempo, sem estar com outras pessoas falando e etc. Então, isso é importante para quem está buscando recolocação, para quem está empregado, mas entender a sua empregabilidade no sentido de trazer isso como um ponto positivo. Então, como é que eu me relaciono com essa situação? Eu fico 100% preocupado, eu fico querendo saber o que é que vai acontecer, ou eu estou aqui me especializando, trazendo o que você falou aí de curso, trazendo outras coisas que possam me agregar. O que é que eu estou fazendo nesse momento? Essa resposta que você vai dar você mesmo é que você vai determinar como é que você está se relacionando com essa situação e com esse momento. Como é que eu estou me relacionando com isso? Então, eu procuro me relacionar com as adversidades para que isso me traga crescimento e uma mudança. Então, você pode e deve, por exemplo, em processo seletivo, a partir de agora, utilizar desse período de como você utilizou isso como uma situação, né, de crise, situação crítica, mas que te favoreceu. Imagina você fazer isso num processo, o recrutador ele tem um outro olhar. Que aí a gente está falando de um profissional que está realmente buscando, de alguma forma, o desenvolvimento e o desenvolvimento constante. Né? E aí, falando em desenvolvimento constante, quando eu estava ligando aqui, me veio uma coisa para falar, e que bom que eu lembrei agora, que é o Learning, Live Learning, né? Que é você estar o tempo todo, e é muito interessante. Hoje eu acho que duas palavras aí, para quem não conhecia, pesquisar e se aprofundar, que é o mundo VUCA, que eu falei aqui, e o Live Long Learning. Então, busquem um pouco sobre isso também, que é muito importante, que é você estar em constante desenvolvimento e aprendizado. Constante desenvolvimento e aprendizado. Se eu tenho isso em mente, se eu tenho isso latente, tudo que a gente falou aqui fica muito claro para mim buscar, e fica um pouco mais fácil tentar ir de encontro a isso. Perfeito. A Consult RH fala assim: acredito que precisamos ter um novo olhar mediante as dificuldades que estamos vivendo. Quais lições iremos tirar disso tudo? Em qualquer situação de crise, e a pandemia, ela é uma situação de crise para todos, porque muita gente desenvolveu patologias emocionais, quem já tinha foi potencializado. É muito comum. Eu vi que houve um crescimento de mais de 200% de consumo de antidepressivo, de ansiolítico, porque de fato as pessoas estão mais preocupadas, estão mais ansiosas. Houve um aumento no número de separações, de divórcios, enfim, a gente vive uma transformação social também, uma transformação das relações, não só profissionais, mas pessoais também. Mas tudo é uma questão de ponto de vista, né? De que forma eu enxergo, como é que eu ressignifico, como é que eu significo isso e dentro de mim, e qual é o comportamento que isso me gera. Então, são essas reflexões que a gente precisa fazer. Mas espero que o pessoal tenha curtido. Vanessa colocou assim: meninas, obrigado pela contribuição de vocês. É muito valioso nesse momento que estamos vivendo, ter a oportunidade de acesso a informações tão importantes. A gente que agradece, Vanessa, pela sua confiança, pelo cuidado de você estar acompanhando a gente. E aí, quem chegou agora... no meu canal do YouTube, Flávia Silva Coach, a partir de amanhã, às 16 horas, a live vai estar posta lá, vai estar postada lá. Então, quem não conseguiu assistir a live toda, pode ir lá e assistir. Também vai ficar por 24 horas no meu feed, no Instagram. E, Márcia, eu só posso agradecer pelas suas contribuições, pela troca. Muito obrigada, você é maravilhosa. Muito, muito legal. É sempre importante, eu sempre aprendo, né? Com essas questões. E é interessante falar sobre o mundo pós-pandemia. Eu acho que as pessoas que passaram por aqui, ficaram um pouco, e as pessoas que estão aqui até agora, e eu acho isso muito legal, assim, eu realmente acho muito importante, porque são pessoas que estão buscando algo a mais. Não está buscando aquilo que é somente de diversão dentro do Instagram. Você está buscando uma outra coisa, e isso já é um indício muito forte daquilo que você está buscando, de sair do lugar onde você está e querendo ir para um outro nível, profissionalmente falando aqui. Tá? Eu acho que parabenizar vocês que estiveram por aqui, porque isso é muito legal. E que bom, eu acho que é importante o pessoal que participou aqui, que achou legal, a Flávia vai deixar salvo aqui 24 horas, encaminha
para as pessoas, para alguém que você acha que vai se beneficiar também disso aqui que a gente falou, pessoas que estão e que não estão no mercado de trabalho, depois, ou no YouTube, manda o link para essas pessoas. Eu acho que o que a gente puder, o máximo que a gente puder ir abrir para que as pessoas ouçam um pouco disso que a gente está falando, um pouco dessa nossa contribuição, eu acho que já é super válido. Tá bom, perfeito, Márcia. Obrigada mais uma vez. Obrigada, gente. Obrigada pela confiança, gratidão por acompanhar a gente por 1 hora, né? Como a Márcia muito bem disse, realmente é muito interesse, é muita confiança no nosso trabalho. E é isso, obrigada. Reforço que quem quiser reassistir, quem chegou por agora, tá lá no meu feed, vai ficar por 24 horas e depois no meu canal do YouTube, tá bom? Um beijo para vocês e até mais. Tchau, Márcia. Até a próxima. Até.